Aula de hoje nós vamos continuar falando sobre as ondas. Vamos fazer a aula de número 20, Física 3, na apostila 5. Nós vamos falar de interferência. A gente começa falando de interferência em cordas, superposição de pulsos. Mas no nosso dia a dia, na prática, a interferência é muito importante quando você pensa, por exemplo, nas ondas de rádio ou nas ondas de TV. Porque uma interferência ela pode ser construtiva, aumentando a amplitude da onda. A amplitude está associada à energia transportada pela onda. Se for uma onda sonora, ela se torna mais forte. Mas a interferência também pode ser destrutiva. E aí prejudicaria muito as ondas de rádio ou de TV. Para evitar esse problema, as TVs jogam as ondas direto num satélite lá em cima, que como um chuveiro distribui para todo o país. Dessa forma, evitando as interferências indesejáveis no trajeto. Imagina, por exemplo, uma onda vindo do Rio de Janeiro para Mucuri. Se ela viesse pelo nível do mar, ela ia encontrar montanhas, outras ondas que poderiam prejudicar esta qualidade. Então vamos entender com mais detalhes essas interferências. A interferência construtiva ocorre quando as ondas estão em fase. A hora que elas se encontram, essas amplitudes se somam, elas ficam grandona. Mas logo em seguida, cada uma segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Esta é uma interferência construtiva. Na interferência destrutiva, as ondas estão em oposição de fase. Uma amplitude para cima, outra para baixo. Ao se encontrar, elas subtraem A1 menos A2. No meu desenho, eu tomei duas ondas de amplitude de mesmo tamanho. Neste caso, neste ponto, a onda zera. Mas depois, cada uma segue o seu movimento, A1 para lá, A2 para cá, como se nada tivesse acontecido. Esse método de cálculo aqui vai exigir um pouco mais da gente, um pouco de atenção. No meu exemplo, eu tenho uma caixa de som a uma distância D1 de um observador. E aqui outra caixa de som a uma distância D2 do mesmo observador. F1 e F2 eu chamei de fontes sonoras. E P é a posição do observador. Usando esta fórmula, D2 menos D1, que a apostila chama de delta D, é sempre o maior menos o menor. A maior distância menos a menor distância. Vai ser um valor N vezes a metade do comprimento de onda. Esse N, quando ele for par, e aí você inclui o zero, nós vamos ter uma interferência construtiva. Quando ele for ímpar, uma interferência destrutiva. Nossa, complicado isso. Vamos imaginar que aqui onde eu estou, tem uma caixa de som a 3 metros de distância e outra a 5 metros. E eu estou ouvindo um som forte. Aí eu começo a me movimentar. O som vai se tornando mais fraco, até que ele desaparece. Estou num ponto de interferência destrutiva. N igual a 1. Primeira vez que o som sumiu. Continuei andando. Ele foi se tornando forte. A hora que ele atingiu o seu máximo, eu tive a primeira interferência construtiva. N igual a 2. N igual a 0 era a minha posição inicial. N igual a 2 é a primeira vez que ela voltou a ficar forte. Desta maneira, se eu me aproximo ou me afasto das fontes sonoras, o som vai se tornando mais forte até o máximo, depois mais fraco até o mínimo ou até se anular. Esse N 0, 2, 4 e 6 interferência construtiva e N igual a 1, 3, 5, 7 interferência destrutiva é para fontes em fase. Para fontes em oposição de fase, os valores de N se invertem. Os pares seriam destrutivos e os ímpares construtivos. O enunciado informa se as ondas estão em fase
ou em interferência destrutiva no caso das oposição de fase. Ok? Já já vou gravar os para-sala, a gente vai poder aplicar isso aqui um pouco melhor.